Olá, galerinha, tudo bem? Pessoal, dando continuidade à nossa aula, a videoaula que vocês assistiram lá no YouTube, eu observei que a gente fez só um exercício, né? A prof conseguiu fazer um exercício só de simplificação lá para vocês. E agora eu vou fazer mais três para auxiliar vocês nas realizações das tarefas, ok? Então, para continuar, eu escolhi aqui para a gente simplificar a raiz de 504, tá? Então, vou fazer o exercício aqui, 504. E como que a gente faz para simplificar um radical? Então, o primeiro passo para simplificação de radical é a gente fazer a fatoração do radicando. Então, nós vamos fatorar o 504, tá? Lembrando sempre, como a prof já disse anteriormente, tem que ser a fatoração completa, por números primos. Então, o primeiro número primo que a gente consegue dividir o 504 é o 2, né? Então, 504 dividido por 2 dá 252, que também é par, novamente por 2, 126. 126 par dá por 2, vai dar 63. 63, se vocês observarem, não é mais par. Então, eu não consigo mais dividir ele por 2. Então, ó, 6 mais 3, 9. 9 é múltiplo de 3, 63, então, é divisível por 3. Então, o próximo número primo que a gente vai usar é o 3. 63 dividido por 3 dá 21. 21 é múltiplo de 3, dá por 3. 21 dividido por 3 é 7, e 7 é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, 7 dividido por 7, 1. E terminou a nossa fatoração. Então, agora aqui a gente vai organizar aqui esses fatores de acordo com o nosso índice do radical. Olha aqui, ó. Então, é raiz quadrada, certo? Então, para facilitar a nossa resolução, nós já vamos colocar os fatores aqui, ó, potências de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada. Então, nós vamos agrupar de 2, o 3 aqui também dá para fazer ao quadrado, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado, vezes o 7. Essa é a nossa forma fatorada de 504, ok? Então, jogando no nosso radical aqui de novo, ó, nós vamos ter o que lá? 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, vezes o 7. Recordando a propriedade da videoaula, que diz o seguinte, a terceira propriedade, que eu tenho o radical de um produto pode ser transformado em produtos de radicais. Então, como que seria isso? Então, cada um desses fatores eu vou deixar com um radical, com uma raiz quadrada. Então, nós vamos ter lá raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 7, ok? De 7. Então, depois de aplicado, ó, aqui, ó, a gente tinha o radical com um produto dentro, certo? Agora a gente tem radicais com multiplicações entre elas. Então, a gente fala que a gente tem produto de radicais. Ok? Então, agora, nesse ponto que a gente está na conta aqui, nós vamos aplicar uma outra propriedade, que é a primeira propriedade da radiciação, que diz o seguinte, que quando eu tenho o índice do radical e o expoente do radicando iguais, a gente pode simplificar isso aqui, ó, e o valor desse radical vai ser igual ao radicando. Então, aqui vai sair um 2, certo? Vezes. Ó, nesse caso aqui eu não consigo simplificar. Ó. Tem o 1 aqui e o 2 aqui. Então, não é possível simplificar, certo? Então, esse radical vai permanecer. Agora, aqui eu tenho, ó, 2 e 2. Então, eu vou simplificar, vou cortar e vai sair fora desse radical para mim aqui. Quem que vai sair? O 3. Então, ele vai sair dali de dentro do radical. E como é um produto, gente, não se esqueça, ele vai sair multiplicando, continua sendo um fator, o 3, ok? Então, vezes, o que sobrou para nós agora? Raiz de 2 e raiz de 7, que também não dá para aplicar essa primeira propriedade, porque aqui tem o 1 e aqui eu tenho 2. Então, esses dois aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 7, também são fatores. E é o quê? Multiplicação de radicais, concorda com a prof? E como esses radicais têm o mesmo índice, aqui é 2 e aqui é 2, eu posso transformar esse
essa multiplicação de radicais em radical de um produto, né? Então, eu vou transformar isso assim, ó. Então, vai ficar aqui para nós. A raiz quadrada de 2 vezes o 7, ok? Porque o índice é igual, por isso que eu posso fazer isso, tá, gente? Então, a resposta desse exercício vai ser o quê? 2 vezes 3, que é 6, raiz de 2 vezes 7, 14. Então, a forma simplificada da raiz quadrada de 504 é 6 raiz de 14. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, seguindo o passo a passo e as propriedades, não tem como errar, tá, galera? Vou mudar a tela aqui para a gente fazer mais um exemplo para vocês fixarem. Então, na verdade, a prof vai fazer mais 2 exemplos para vocês. Então, vamos mudar de tela. Nova. Tá, isso. Então, agora nós vamos fazer o mesmo processo, só que com a raiz cúbica de 88, tá? Raiz cúbica de 88. Então, vai lá. Raiz cúbica de 88. Então, o primeiro passo permanece o mesmo, tá? O que eu vou fazer? Fatorar o 88. Então, 88 é um número par, dá por 2, que vai dar 44. 44 é par, dá por 2, que vai dar 22. 22 par por 2, dá 11. 11 é um número primo, né? Então, a gente só consegue dividir ele por 11. E 11 dividido por 11 é 1. Terminou nossa fatoração. Então, a forma fatorada que a gente vai ter do 88 vai ser o quê? 2 ao cubo vezes 11, certo? Por que eu peguei 2 ao cubo aqui? Porque o nosso índice do radical é o 3. Então, para facilitar já a nossa resolução, a gente já agrupa com as quantidades iguais ao índice, ok? Então, vai ficar lá, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 11, certo? Isso ali, ó, é o radical de um produto, ok? Então, nós vamos transformar em produto de radicais. Então, vamos fazer lá o radical. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 11, ok? Então, vai ser igual ao quê? Lembrando aqui, ó, primeira propriedade, índice e expoente do radicando igual. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esses dois aqui. E o que sai fora do radical para mim? O 2, né? Então, vai ficar 2 vezes. A 11 aqui, ó, dá para simplificar? Não dá, porque o índice aqui, o expoente desse radicando é diferente do 3, nem é múltiplo dele, então eu não posso simplificar. Então, o que vai sair para mim aqui? Não vai sair nada, vai continuar o radical. Então, nós vamos ter aqui a raiz cúbica de 11. Então, a forma mais simples da raiz cúbica de 88 é 2 raízes de 11. Viu que simples esse? Bem tranquilo também esse exercício, né? Bem fácil. Vamos mudar a tela, pegar uma telinha limpa para a gente fazer o próximo. Então, mais um, então, deixa eu organizar aqui. Então, o próximo que a gente vai simplificar para encerrar esse apoiozinho para vocês, essa aula de apoio, é a raiz de 162. Então, a raiz de 162, qual que é o primeiro passo mesmo, galera? O primeiro passo é a gente fatorar esse 162. Então, vamos pegar o 162, fatoração completa. 162 é par, dá por 2, que dá 81. 81 não é par, não dá por 2. Mas 8 mais 1 é 9, é múltiplo de 3, então dá por 3, que vai dar 27. 27, 2 mais 7, 9, também é múltiplo de 3, dá por 3, que vai dar 9. 9 é múltiplo de 3, dá por 3, que dá 3. E 3 dá por 3, que dá 1, certo? Então, a nossa fatoração completa aqui vai ficar da seguinte maneira. Ó, esse aqui eu vou iniciar de baixo para cima, tá? Para eu poder agrupar. Como é raiz quadrada,
eu vou agrupar de 2 em 2. Então, ó, pegar esses dois 3 e vai sobrar o 2 para mim. Então, vai ficar lá 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2, ok? Então, eu fiz essa organização, que na hora de extrair do radical os fatores, já fica organizado, tá? Então, vamos lá. Jogando dentro dos nossos radicais, do nosso radical, nós vamos ter 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2, certo? E aqui a gente tem o quê? O radical de um produto, que nós vamos transformar em produtos de radicais. Produto de radicais. Então, vai ficar lá o quê? Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2, nessa ordem, certo? E agora aqui, ó, gente, eu falou para vocês que a gente cancela, certo? Então, vamos cancelar o expoente, o índice do radical com o expoente do nosso radicando lá, que é o 2, certo? Então, saiu para nós o quê? O 3 vezes, já saiu na forma produto, o 2 aqui com o 2 aqui, saiu mais um 3. E lembrando, aqui, ó, tem um 1 e aqui tem 2, eu não consigo simplificar. Então, esse 2 vai ficar no radical, raiz quadrada de 2, ok? Então, como que fica aqui? 3 vezes 3, 9 raiz quadrada de 2. Então, a forma mais simples da raiz quadrada de 162 é 9 raiz quadrada de 2. E assim, ó, a gente termina mais esse takezinho para ajudar vocês, tá? Não se esqueçam que as propriedades, então, da radiciação são utilizadas para a simplificação de radicais. E essa simplificação a gente vai usar mais aqui à frente para resoluções de operações com radicais, tá bom? Um abraço, espero que estejam todos bem e fiquem em casa.